Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando aqui seguimento ao nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, hoje no nosso último encontro desse livro, onde a gente vai encerrar o estudo com os últimos dois capítulos do livro, que é o capítulo 19, predisposições mórbidas, e o capítulo 20, invasão microbiana, né, que são os dois últimos capítulos da segunda parte desse livro, né? Seria o capítulo também 39 e 40, né? Se a gente contar a primeira parte. Então, gostaria de agradecer a todos aí que tiveram conosco aí nesse estudo aí desse livro tão interessante, né? Um livro tão difícil e que trouxe aí para a gente bastante conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco, aqueles que nos acompanharam também no nosso canal do YouTube. E até esse final desse mês, a gente vai se reunir e decidir o próximo livro da coleção de André Luiz, que a gente vai retomar no nosso estudo agora no mês de maio, né? Então, no mês de maio, a gente vai dar início a um novo livro da coleção André Luiz para a gente dar seguimento nesse nosso estudo, né? Então, vamos iniciar aqui o capítulo. Como de costume, a gente vai fazer uma leitura. Quem quiser interromper para fazer algum comentário à vontade. E no final a gente tem alguns slides, aí, alguns diapositivos aí para a gente fazer uma reflexão também em cima do estudo da noite. Então, vamos dar início aqui, capítulo 19, predisposições mórbidas. Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual, não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento. Cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Como a gente já viu nesse livro, já comentou várias vezes, né? A matéria está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. A causa está sempre no espírito. Então, a gente sabe que toda a matéria que está agregada em torno de nós, não só o nosso corpo físico mais denso, mas o nosso perispírito, que também é matéria mais sutil, ela só está agregado, todos esses átomos aí que fazem parte desse conjunto, desse ser complexo de que nós somos, né? De corpo, perispírito, corpo físico, toda essa matéria ela só está agregada porque existe um princípio inteligente que está agregando toda essa matéria, né? Então, de acordo com o que nós pensamos e de acordo com o que nós sentimos, né, a gente está fazendo aí uma, uma, uma influenciação sobre toda essa matéria que está ao nosso redor, né? Não só o nosso corpo físico, como o nosso corpo espiritual. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo,
ou exatamente redimidos perante a lei. Essas inquietações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem às causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino. São perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando emanados a nós em processo de obsessão. Então, esses próprios, como ele está dizendo aqui, esses desequilíbrios, eles podem se manifestar nessa própria encarnação ou até em vidas futuras, né? E esse desequilíbrio, né, frequentemente, eles são agravados quando a gente está imantado, irmanado com outras inteligências aí nesses processos obsessivos. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual o depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária expulsão à medida que nos acentua o devotamento à higiene moral, né? O Chico mesmo tem uma frase que diz mais ou menos isso, né? Que a nossa doença física é como se fosse um expurgo das nossas imperfeições espirituais, né? Das nossas dificuldades, dos nossos traumas psicológicos, né? Das nossas imperfeições que ainda, todos nós ainda, infelizmente, ainda temos aí para superar. Então, ele sempre costumava dizer que a doença é como se fosse um expurgo, né? Dessas nossas dificuldades, dessas nossas imperfeições. Como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais, ou nos doentes nervosos de toda espécie, presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. É aquilo que a gente já comentou sobre o nosso perispírito, né, que é o nosso modelo organizador biológico, né? Então, em maior ou menor grau de perfeição ou de imperfeição, ele é um molde para a formação do nosso corpo físico, né? Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Sim, nos processos degradantes da obsessão vingativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. A gente viu no capítulo anterior, né, que ele está falando aqui de processo de vampirização de ovoides em desencarnados, né? Então, no capítulo anterior, a gente até comentou a respeito disso, dizendo que no plano espiritual, a gente tem condição de fazer tratamentos de várias condições, de várias dificuldades, patologias. Mas a gente viu que, em determinados casos, o processo reencarnatório é fundamental para poder se resolver uma série de problemas espirituais, perispirituais. Sem esse processo reencarnatório, ficaria muito difícil a gente conseguir resolver isso somente no plano espiritual, né? Como entendermos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais
em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos, assim, capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência delas. No quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo? Junto ao corpo físico ou afastado dele? No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele, dependendo da situação mental do enfermo. Esse ponto também já foi tocado no capítulo anterior, né? A gente viu que, de acordo com a condição espiritual, né, o indivíduo, quando está num estado de coma, o espírito dele pode estar ali ao lado, né, um espírito ainda agarrado à matéria, como ele pode estar mais liberto no plano espiritual, em locais, em vibrações de melhor ou de pior qualidade. Né? É aquilo que a gente comenta aqui, inclusive nesse livro. Né? De acordo com o que a gente pensa, a gente faz uma sintonia. E de acordo com essa sintonia, a gente vai se, se, se localizar naqueles que estão sintonizados nessa mesma sintonia. Aquele caso do André Luiz, né, que a gente já comentou aqui também outras vezes, no livro, né, ou no filme, quem viu, O Nosso Lar, ele, naquela condição que ele volta para casa, que ele já tem uma certa condição e consegue voltar para a casa dele, e ele vê a esposa casada com outro. Então, por um instante, ele tem um acesso de ciúmes, né, de raiva, e imediatamente ele é transferido para o umbral novamente. Eu não sei se vocês estão lembrados dessa passagem do livro e do filme. E ele chegando no umbral, ele realmente cai em si, né? E faz uma prece, uma oração e retorna novamente para casa. E no final ele acaba até fluidificando a água do, do novo marido da esposa e tal. E ele até se sente melhor, né? O marido que estava doente, no dia seguinte. Né? Mas é aquilo, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com a nossa vibração é, mental, a gente está fazendo uma sintonia. E de acordo com essa sintonia, a gente vai para onde a gente estiver sintonizado, né? Ou num plano espiritual mais leve, melhor, ou num pior. Né? Então, o que ele diz aqui e depende da condição espiritual do enfermo. Né? Aí, nos exames nos tecidos psicossomáticos, com aparelhos de precisão correspondendo às impressões, as inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, antes da nova encarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico. Aquilo que a gente acabou de comentar agora, né? Isso esse ponto já foi tocado, né, na nossa última reunião, né, nos capítulos anteriores, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Crucial, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro aos desencarnados em sofrimento, porque, mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre as agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa. Contudo, é imperioso reconhecer que, na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que confirmam valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico,
exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Então, o que ele está dizendo aqui é que os médicos no plano espiritual eles não são somente técnicos de medicina, né? Então, realmente, é a concepção que a gente tem que ter de médico mesmo, né? Existem excelentes técnicos em medicina, mas às vezes deixam muito a desejar como médicos, né? E às vezes outros não tão brilhantes tecnicamente, mas que do ponto de vista humano, às vezes conseguem prestar um auxílio, às vezes até melhor. E aqui agora o capítulo 20, que é o último capítulo, invasão microbiana. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ou ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Além de dizer que o nosso próprio sistema imunológico, né, que garante a nossa integridade mediante ataques de agentes infecciosos, ele está diretamente relacionado ao nosso estado mental, né? Então, a gente sabe que indivíduos que sofrem aí um grande trauma, às vezes psicológico, uma perda, eles têm uma queda de imunidade e, consequentemente, às vezes doenças infecciosas ou cânceres e tal se manifestam exatamente nesse período, né? Então, a própria integridade do sistema imunológico ela está também relacionada à nossa condição mental, emocional e espiritual, né? Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais, né, o nosso sistema imunológico, como a gente falou, né, não dispõe de bases necessárias à ação regeneradora, que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento e certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalam, causando tumulações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, conforme vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções dos raios-x ou das irradiações ultravioleta em aplicações impróprias, aquilo que a gente acabou de comentar. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se, debalde, na tarefa ingente da própria reabilitação do plano carnal. Quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam, incessantes, em todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, todos estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Então, assim, aquilo que também a gente já comentou anteriormente, né? O indivíduo, para receber a ajuda, ele tem que estar predisposto a isso, ele tem que estar aberto a receber essa ajuda. Se ele não tiver, nenhuma ajuda vai conseguir chegar até ele, né? Como um exemplo a gente costuma dar que na questão do passe, quando o passe é uma transfusão de energia. Se aquele indivíduo ele tiver como falando de uma forma figurada, como se tivesse um guarda-chuva aberto naquele momento em cima ali da cabeça, né? Aquelas energias ali, elas passam por ali e se desviam, né? Então, é necessário, para que a ajuda chegue, uma predisposição
espiritual daquele que está buscando receber esse tipo de ajuda. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento, que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Sob o mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose, da lepra, da brucelose, da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica, e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais, a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Consolidando o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalham ou não para refazer defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico destinado a expungir dele em forma de sofrimento os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantada na vida de nosso corpo dos semelhantes. A gente sabe que existem, vamos dizer, como se fossem bactérias espirituais, né? São condensações de negativas, né, que estão aí na psicosfera e tal. De acordo com a nossa condição espiritual, a gente pode atrair esse tipo de força viva, no sentido não material como a gente vê. Elas são também sutis, aí, estão no plano vibracional espiritual. Então, de acordo com essa nossa condição, a gente pode atrair para o nosso perispírito esses miasmas aí, essas miasmas negativos aí que estão no nosso plano espiritual, ou repeli-los, né? Por questão de frequência, de sintonia. Então, isso vai dar início, às vezes, a esses processos de invasão microbiana no próprio plano material, né? Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem, ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Isso é realmente uma grande verdade, né? Quando a gente está ajudando alguém de forma desinteressada, né? Na realidade, o primeiro ajudado somos nós próprios, né? O primeiro beneficiado somos nós próprios, desde que isso também seja feito de uma forma desinteressada, né? Não aquela ajuda que a gente faz esperando alguma coisa em troca, né? O motivo é porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade,
à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulam as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Né? Então, o dia que a gente tiver conseguido resolver essas nossas imperfeições, tivermos uma mente que vibre em paz, em amor, em harmonia, né, em consonância com os nossos sentimentos, né, naturalmente nós não vamos mais adoecer. Nós vamos ter um espírito equilibrado, né, consequentemente um perispírito bem mais sutil, né, do que esse, até nos mundos superiores, né, até o próprio corpo físico, ele é muito sutil, né? Tem relatos disso que em determinados mundos o indivíduo está desencarnado, mas já o perispírito dele e a matéria é tão sutil que para nós é como se estivessem desencarnados. A gente não teria nem capacidade de percebê-los, né? Então, o dia que a gente realmente se evangelizar e nos tornarmos criaturas aí sintonizadas com essas leis divinas, né, as doenças não vão fazer mais parte da nossa vivência, né? Aí vamos dar uma olhadinha, alguns slidezinhos aqui que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho mais a respeito disso, do capítulo 19. Então, aqui ele coloca as predisposições mórbidas, né, as causas, né, a imprudência, o ócio, a gula, os vícios de todas as naturezas, a falta de higiene, os excessos também de todos os tipos, né? E aqui no livro Consolador, na questão 96, né, Emmanuel esclarece como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual, causas pretéritas. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Aquilo que a gente comentou, né? A matéria está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. Aqui também, a gente já leu, né? A respeito do remorso, né? Criado pela mente quando da recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento. Então, o remorso é um sentimento aí bastante negativo aí, que pode gerar todos esses tipos de desarmonia e, consequentemente, de processos patológicos, né? Aqui o Emmanuel também no livro Consolador, também na questão 182, a pergunta é: o remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o remorso não é de todo mal. O problema é quando a gente fica cristalizado naquele remorso e não parte para essas outras fases aqui, como ele está explicando. O arrependimento, né, que procede o esforço regenerador. Então, o remorso ele faz parte do nosso processo de recuperação, de restauração espiritual. O que ele se torna negativo é quando se cristaliza naquele processo e não consegue caminhar adiante nesses outros processos de arrependimento e de regeneração, né? Mas ele é um processo que faz parte da correção, do processo de correção dos nossos erros, né? Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 135, como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo? Aqui no Livro dos Espíritos, né? O homem é, portanto, formado de três partes essenciais.
Primeira, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário ao perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Né? Então, a gente, na realidade, é um ser muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina, né? Que é só o nosso corpo físico. Talvez por isso a gente tenha ainda tanta dificuldade de tratar vários tipos de doenças, né? Considerando somente que a gente considera só uma parte dessas três aqui que ele descreve aqui no Livro dos Espíritos, desse ser aí complexo que nós somos, né? Aqui também no Livro dos Espíritos, na questão 93, né, sobre parasitas ovoides vampirizando desencarnados. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder se elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Aqui no livro Libertação, né, também falando a respeito desses ovoides, esse processo de vampirização. Aqui no capítulo 6, como que ligadas às personalidades, sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelham-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profundamente nas particularidades. Algumas denunciam um movimento próprio ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então, esses processos de vampirização, de ovoides, eles só existem porque existe uma afinidade vibratória entre aquele ser e os ovoides. Né? Se não houvesse, aquilo não seria possível a implantação desses ovoides naquele perispírito. Né? É um processo de simbiose. Né? Aqui no Libertação, ainda, a existência de três figuras vivas que se justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria, que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa, elucidou Gubbio, sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. A gente já viu nesse livro várias vezes a respeito dos ovoides, né? Então, são processos de cristalização de um pensamento. Né? Eles ficam com aquela ideia obsessiva naquilo, em vingança e tal, e o próprio perispírito vai perdendo a própria forma e vai tomando essa forma de ovoide. E a gente viu aqui no próprio livro que a gente estudou, né, que são esses processos de pensamento obsessivo, repetitivo, que leva a esse tipo de alteração. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam. Irmã é esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Ou seja, né, existe um processo ali vamos dizer, de sintonia vibracional, né, entre o espírito obsediado e aquele ovoide, né? Geralmente por causas pretéritas. Né? Aqui também, aqui foi feita uma pergunta aqui que Emmanuel responde no Pinga Fogo, né? E ele diz o seguinte, a respeito do estado comatoso, né, como a gente discutiu anteriormente.
O que se passa com espíritos encarnados cujo corpo ficam meses e até anos em estado, em estado vegetativo, como? Há casos em que o espírito permanece como aprisionado no corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, dispõem de uma relativa liberdade, descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre entende seus esforços na tentativa de auxílio. Isso é aquilo que a gente acabou de comentar aí anteriormente. Aqui ele segue também, no capítulo 7 do livro Sexo e Destino, também fazendo o mesmo comentário a respeito desse processo de coma, né? E aqui depois, se vocês quiserem, quem estiver acompanhando, para não ficar muito cansativo, pode dar uma pausa aqui no vídeo e ler com mais calma aqui o slide, né? Aqui, quais os principais métodos usados na espiritualidade para tratamento das lesões do corpo espiritual? É uma pergunta interessante, né? Qual o tipo de tratamento que são mais usados para as lesões do corpo espiritual na espiritualidade? Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? O trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agravou o seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros, né? Então, aqui, o exame as condições kármicas, né? O exame do psicossoma, e a reversibilidade vai depender da própria condição do paciente, né? O tratamento desencarnado e o tratamento encarnado. Aqui também falando a respeito disso, né? Aqui, aquilo que a gente já tratou, né? Já leu aqui no capítulo que a gente acabou de comentar, né? Depois, quem quiser dar uma olhadinha novamente aqui. Aqui o capítulo 20, né? Invasão microbiana. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, né? Como a gente viu, os abusos de nossas forças, sejam adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular, né, como a gente já viu. Então, os desequilíbrios pessoais, as perturbações de outros, né, processos obsessivos, vai criar uma desarmonia celular e gerando uma série de doenças, como a gente já comentou anteriormente, não só infecciosas, como doenças como câncer, né? E são decorrentes aí de uma queda do nosso sistema imunológico, né? Aqui no livro Consolador, também na questão 30, há órgãos do corpo espiritual? Essa pergunta foi feita a Emmanuel. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização é essa que se subordina aos imperativos matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo, né? A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, aqui, como ele disse, como a gente já leu, né? A disfunção da zona atingida pelo desajustamento torna passível a infecção microbiana. Aqui também ele segue falando mais a respeito disso. Quem quiser dar uma lida aí com mais calma, no capítulo 40 do livro Os Mensageiros, ele também faz considerações aqui a respeito disso.
Aí depois, quem tiver um pouquinho mais de paciência, dá uma paradinha no vídeo, né, e dá uma lida aqui um pouquinho com mais calma nessas outras descrições aqui que ele fala a respeito de invasão microbiana. Também aqui no capítulo 19, 49, né, do livro Os Mensageiros, né? Depois, quem tiver mais paciência um pouquinho, dá uma interrompida e lê. Vamos passando um pouquinho mais rápido, só para não ficar muito cansativo. Aqui é a mesma coisa, no mesmo capítulo 49, ele vai fazer considerações aqui a respeito disso. Aí, concluindo, o amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes, que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. É aquela conclusão que ele faz, e é uma reflexão aqui bastante importante, né? Então, basicamente, aqui se encerra aí esse capítulo, né? E fica aí aberto aí para quem quiser fazer algum comentário, alguma reflexão aí. Ele deixa para os capítulos, né? Pontos que geram muita curiosidade, né? Como a situação do paciente com retardado mental, do coma, né? Da invasão microbiana, né? Sempre existe essa dúvida, né? Em relação às doenças infecto-contagiosas. Explica um pouco como se forma o câncer, né? Como isso se dá, né? É, chama um ponto interessante falando para a gente, né? Que nós somos médicos, né? O aspecto moral, né, do médico no mundo espiritual, né? Então, uma coisa para a gente ficar bem atento. E quando a gente falou da parte infecciosa, né, eu me lembro muito de Madre Teresa de Calcutá, né? Tão miudinha, tão franzinha, né? Ajudando a tantos doentes, né? Com tantas doenças infecto-contagiosas e nunca ficou doente, né? Ela dizia que a maior vacina é o amor, né? Exatamente. Estava certíssima, né? Mas esse livro aí é bastante interessante, né? Você vê que são temas, né? Eu acho que talvez foi o livro aí que a gente mais, pelo menos que eu tenho conhecimento assim, que mais fala a respeito desse processo dos ovoides. Isso é tratado em vários capítulos desse livro, né? É. Ele aborda isso de uma forma, e é um tema aí que tem uma literatura, que eu saiba, não é muito rica nesse ponto aí, e esse livro aborda isso aí de uma forma bem mais profunda e de forma até repetitiva. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu acho legal, né, essas obras de André Luiz, essa obra específica, né? Porque essa obra, se a gente for analisar, ela é bem diferente das outras, né? As outras têm uma história, tem um mentor, né? Ou vários mentores, né? Mas sempre um principal. Essa ele é muito técnica, né? Ela vem, né, num desenvolvimento de questões muito pontuais envolvendo a questão da união do evangelho com a ciência, né? Que a gente observa nitidamente aqui. E mais uma ciência, né, dando um norte, né, para a ciência terrena. Porque hoje, se a gente for fazer uma análise do que está acontecendo na ciência moderna, atual, agora, as pesquisas estão devassando isso que André Luiz trouxe. Uhum. Trouxe na época, né? E que foi muito mal entendida, interpretada. Mas hoje a ciência está avaliando isso, né? Essa questão da saúde integral, o ser integral,
nas suas várias dimensões, começando a se falar na mente extramaterial, né? Que é a teoria da mente não local, ou seja, de uma consciência espiritual. A ciência está agora falando isso, né? E tanto que as sociedades hoje nacionais e internacionais também, de psiquiatria, agora mais recentemente da própria cardiologia, elas estão começando a colocar essas diretrizes na questão do atendimento na saúde terrena, né? Na abordagem dos pacientes, entendendo que a causa da doença orgânica, ela tem algo mais que transcende, né? E está ligado a essa mente não local, né? Essa consciência extramaterial. E é o que André coloca aqui para gente, né? Falando sobre essa questão desse campo mental, né? E levando-se em consideração as questões kármicas de causa e efeito que regem as nossas vidas, né? Dando o norte, né? Que é explicando como é que funcionam os médicos do plano espiritual, né? Que além do conhecimento acadêmico, técnico, eles têm que ter o que principalmente qualidade moral, né? Qualidade moral para que eles consigam então abordar essas questões nos dois planos, né? Que mostra direitinho que existe o tratamento da enfermidade no plano espiritual, né? E também no plano encarnado aqui, né? Então ele mostra direitinho, né? Quando ele fala sobre essa questão da invasão microbiana, quando ele faz essa pergunta, né? Se isso Quando é feita essa pergunta, se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, né? Então ele vai aqui mostrando, né, e toda essa questão moral, espiritual, transcendental e regida por leis de causa e efeito, trazendo as questões das predisposições ao desenvolvimento das doenças, inclusive da queda de imunidade para você ficar suscetível às doenças infecciosas, né? Então, isso é muito legal, né? André traz essas questões aqui. Imagina, naquela época, como é que isso aqui ia cair naquela época, né? Obviamente não foi entendido, mas hoje não. Hoje a gente consegue ler isso aqui e de uma maneira muito mais lúcida, né? Mas porque a ciência está trazendo isso agora, né? E aqui, por exemplo, fala, né, da importância de você praticar a conduta, né? Quer dizer, de você fazer o bem e assim conseguir neutralizar o mal que você causou, e isso, de certa forma, amenizar as enfermidades orgânicas, em que você, na realidade, está espiando, está passando por expiação e por provação, né, dos males que você causou em outras vidas, né? Então, ou seja, que a gente tem que levar em consideração para a saúde integral a lei da reencarnação. Então, nós vamos ter que começar a falar em reencarnação para a gente avançar na medicina terrena. Mas eu acho que isso vai acontecer, né? Acho não, tenho certeza. Porque hoje, por exemplo, a ciência está estudando reencarnação, né? Ian Stevenson foi o precursor, né? Médico, pesquisador, respeitado. Hoje você tem lá a Universidade da Virgínia, que tem os discípulos dele lá, tem o Jim Tucker, que está lá dando continuidade aos estudos da reencarnação, né? E qual que é a importância disso? Porque isso aí vai ter importância numa nova visão de saúde. Então, olha que a coisa vai tomar uma dimensão, né? Que é o que nosso colega lá, Paulo Frutuoso, fala muito, né? Da medicina do futuro, essa medicina mediúnica do futuro. Quer dizer, que a gente vai ter que estar tendo esta abordagem, esta visão. Mas os benfeitores, eles falam isso, né? Eles nos alertam, né, que esse é o caminho. E se a gente parar para analisar, fizermos aqui uma análise retrospectiva, isso está acontecendo aos nossos olhos, né? E rapidamente, se a gente for parar para pensar, que isso aqui é recente, né? Essas coisas que hoje nós estamos discutindo na ciência, né? Então, olha que coisa legal quando ele finaliza aí o livro, falando o que proporciona uma imunologia perfeita. Olha só, simplicidade, humildade, fraternidade e perdão incondicional, né?
para nos proporcionar uma imunologia perfeita. Quer dizer, uma imunologia orgânica, né? Que ela vai ser adquirida através do equilíbrio emocional e espiritual, moral, né? Então, isso é muito legal, porque hoje o que que a medicina e espiritualidade está abordando hoje, né, na ciência contemporânea? Nós abordamos isso na disciplina lá da faculdade, né? Você, o Cláudia, o Nilton têm dado aulas lá, né, na área de vocês, dentro da disciplina medicina e espiritualidade. A gente tem falado sobre isso. E a ciência está mostrando isso, né? Poder terapêutico do perdão, né? O poder terapêutico da humildade, né? O poder terapêutico de fazer o bem, que a prática do bem, ela trata as enfermidades, né? Aí bate até com o que o doutor Bezerra de Menezes deixou de ensinamento para a gente, né? Que a gente, praticando o bem, você não tem tempo para tristeza. Você vai conseguir prevenir ou mesmo tratar a depressão, prevenir o suicídio, né? E aí você pega os estudos hoje, que estão sendo publicados aí recentemente, no PubMed, nos periódicos mais importantes aí, falando, né, que a espiritualidade tem diminuído índice de depressão, de dependência química, de suicídio. Tá aí, gente, tá aí na nossa cara. Tudo sendo publicado. E nós temos brasileiros que estão estudando e que estão publicando muito, né? O pessoal lá de Juiz de Fora está publicando pra caramba, né? A gente tem que estar sempre, né, falando sobre isso, porque os brasileiros estão aí, né, entrando nessa vibe e trazendo suas contribuições, né? Porque os americanos já estão estudando isso já há algum tempo. A gente for pegar hoje, tem vários centros de estudos sérios de pesquisa nos Estados Unidos, várias universidades. Até Harvard, né, tem estudado, tem centro inclusive de pós-graduação nessa área aí. Mas o Brasil está agora eu acho que nessas duas últimas décadas, né, em que a gente está vendo pesquisadores, médicos brasileiros em centros universitários, estudando de forma séria e publicando e produzindo, né? E isso aí, a tendência daqui para frente é cada vez mais batendo com as previsões dos benfeitores, né? Então é legal a gente, como espírita, que tem um pouquinho do conhecimento espírita, hoje a gente conseguir fazer essa correlação com o que a ciência está mostrando, né? Aliás, a ciência está mostrando essas coisas todas, mas muitos médicos não fazem nem ideia disso, né? Porque o preconceito não deixa, né? Quantos colegas da faculdade falam, isso é uma bobagem, né? Agora está diminuindo. Menos falam isso. Mas quem enfrentou o maior obstáculo no início foi o Alexandre Serafim. Hoje está mais suave, né? Mas nós estamos enfrentando também outros problemas, né? Que o ateísmo deu uma crescida agora recentemente entre os jovens estudantes que estão adentrando agora a faculdade em geral e os cursos de medicina. Então está sendo um obstáculo grande, porque aí vem o preconceito, né? Porque o ateísmo, na realidade, é também um preconceito muito grande, né? Porque ele cria aquela crença de que nada existe, que nós somos simplesmente uma matéria e que aqui, né, aqui iremos nos encerrar como existência. Isso é um preconceito que foi estabelecido que não tem comprovação científica disso, né? Então é legal. Eles falam em dogmas, mas são os mais dogmáticos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. São os mais dogmáticos. Mas isso vai Mas é isso cada aí, vez é um vai andar mais trabalhinho de rápido. formiguinha, né, que a gente tem que ir fazendo para ir contribuindo. Eu acho que é isso mesmo, faz parte. A gente tem que ter o olhar positivo de que as coisas estão, por incrível que pareça, andando, apesar desse tumulto todo que nós estamos vivendo na atualidade, esse grande cataclismo moral, em que parece que está havendo uma grande inversão, né, de valores, mas nós temos que ter confiança, porque se a gente for parar para fazer uma análise, as coisas estão indo, estão avançando, Faz apesar de parte do todos os momento, né? obstáculos. É, Faz parte do momento. Mas mas muito legal. Acho que essa obra aqui ela é fantástica, espetacular. fantástica. Valeu mesmo a gente ter estudado aí. Eu aprendi muita coisa aqui nesse nosso estudo.
Bom, eu queria agradecer, né, a todos vocês aí que acompanharam a gente nesse período todo aí, eles estão acompanhando no YouTube. Então, agradecer e deixar aqui a mensagem que a gente vai se reunir ainda esse mês e a partir do mês que vem a gente deve dar início ao estudo de uma outra obra do André Luiz, né, que oportunamente aí a gente já vai divulgar aí para vocês. Tá bom? Então, agradecendo a todos, aí vamos encerrar aí com a nossa prece de encerramento, não só da nossa reunião de hoje, mas a prece de encerramento do nosso livro, né? Quem quer fazer a prece? Quer fazer a prece, André? Vamos aí prestigiar a única mulher do grupo presente hoje Então, aqui, né? então vamos lá, vamos lá. Nesse momento, vamos levar nossos pensamentos a Deus, Pai Criador, Jesus, Mestre querido, o Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse grupo, para agradecermos, Senhor, a todo o amparo, a toda a proteção, a todas as bênçãos recebidas durante esse trabalho, durante esse estudo, a todos os esclarecimentos que tivemos a oportunidade de adquirir, de aprender, de meditar sobre tantas coisas. E que essas informações possam ser úteis para o nosso dia a dia, no nosso trabalho como médicos, para que possamos encarar a medicina terrena à luz da medicina espiritual, tendo mais empatia, tendo mais um olhar mais fraterno, mais caridoso para todos aqueles que nos procuram. E que a paz do Mestre Jesus e seu infinito amor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. E a nossa gratidão aí a todos que nos acompanharam, né? Tiveram paciência nesse período. E em breve a gente vai estar retornando aí com novas informações aí do nosso novo estudo aí, do nosso próximo livro aí da coleção de André Luiz. Tá bom? Vamos encerrando por aqui, desejando a todos aí um bom final de noite.